Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Que bom que estamos juntos, bem-vindos a mais um episódio onde estamos estudando essa obra aqui, ó, o que é o Espiritismo, e estamos no trecho que a gente está lendo um discurso e conhecendo um discurso do Henri Sauce, eu não sei se é assim que fala, mas enfim, que nos traz a biografia do querido Allan Kardec, e a gente tá vendo aí como foi esta personalidade, né? Todos os estudos, que magnífico homem, né? Que magnífica personalidade, que magnífico espírito encarnado no meio da gente, que nos possibilitou ter essa doutrina esquematizada, organizada, filtrada de uma maneira assim incrível. Então vamos continuar conhecendo este discurso com a biografia do Kardec. A gente parou no trecho em que Kardec estava dizendo assim, que na comunicação que ele recebeu pelo Espírito da Verdade, que iam ser anos muito difíceis, que ele não ia ter sossego, ia trabalhar muito, ia sofrer traições, e aí ele estava dizendo que isso tudo se tornou a mais pura realidade. Então vamos continuar aqui de onde a gente parou. Quando se conhecem todas essas lutas, todas as torpezas de que Allan Kardec foi alvo, quanto ele se engrandece aos nossos olhos e como seu brilhante triunfo adquire mérito e esplendor, que se tornaram esses invejosos, esses pigmeus que procuravam obstruir-lhe o caminho. Na maior parte são desconhecidos os seus nomes, ou nenhuma recordação despertam mais, o esquecimento os retomou e sepultou para sempre em suas sombras, ao passo que o de Allan Kardec, o intrépido lutador, pioneiro ousado, passará à posteridade com a sua auréola de glória tão legitimamente adquirida. Eu sempre digo, né, perdoa o leitor, que aqui é o Siri masculino, então ele tem alguma coisa que nem ele fala, Allan Kardec, mas tudo bem. O que são estes inimigos, né, que deram tanto trabalho para o Kardec, que traíram, que fizeram tantas coisas, né? Então, o Henri está falando justamente isso, né? Quem são? Quais os nomes deles? Sumiram. O que ficou foi de Kardec. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi fundada a 1 de abril de 1858. Até então, as reuniões se realizavam em casa de Allan Kardec, a Rua dos Mártires, Comlé. Edu Fawkes, como principal médium, o seu salão poderia conter de 15 a 20 pessoas. Cedo, aí reuniu ele mais de 30. Tornando-se, então, esse local muito acanhado e não querendo onerar Allan Kardec com todos os encargos, alguns dos assistentes se propuseram formar uma sociedade espírita e alugar um outro local em que se efetuassem as reuniões. Era preciso, porém, para se poderem reunir, obter o reconhecimento e a autorização da polícia. O Sr. do Fawkes, que conhecia pessoalmente o prefeito de polícia de então, encarregou-se de dar os passos para esse fim e, graças ao ministro do Interior, o general X, que era favorável às novas ideias, a autorização foi obtida em 15 dias, quando pelo processo ordinário teria exigido meses, sem grande probabilidade de êxito. Que legal! Então, a sociedade, né, de onde foi feita a revista Espírita, mas essa sociedade onde se estudavam tudo, se debatiam, etc. e tal, era feito na casa do Kardec. E os próprios sócios, né, que frequentavam, eles acharam por bem fundar, ter um lugar separado. Foi assim que a sociedade foi parar no Palais Royal, na Galeria Vauban. Bem cedo isso aconteceu. A sociedade foi, então, regularmente constituída e reunia-se todas as terças-feiras, no local que fora alugado no Palais Royal, Galeria Valois. Aí ficou durante um ano, de 1 de abril de 1858 a 1 de abril de 1859. Não podendo lá permanecer por mais tempo, reunia-se todas as sextas-feiras em um dos salões do restaurante Doix, no Palais Royal, Galeria Montpensier, de 1 de abril de 1859 a 1 de abril de 1860, época em que se instalou em sede própria, a Rua e Passagem Saint-Anne, no 59.
Depois de haver dado conta das condições em que se formou a sociedade e da tarefa que teve a desempenhar, Allan Kardec assim se exprime, Revista Espírita, julho de 1859. Olha que curioso, então a sociedade ela saiu da casa do Kardec, depois foi mais 2 sedes alugadas até ter a sua sede própria. E vamos ouvir aí do próprio Kardec como é que essa sociedade foi formada, né? Deixa eu ver se eu consigo selecionar o máximo possível. Vamos lá. Dei em minhas funções, que posso dizer laboriosas, toda a exatidão e todo o devotamento de que fui capaz. Do ponto de vista administrativo, esforcei-me por manter nas sessões uma ordem rigorosa e lhes dar um caráter de gravidade, sem o qual o prestígio de assembleia séria logo teria desaparecido. Agora que a minha tarefa está terminada e que o impulso foi dado, devo comunicar-vos a resolução que tomei de futuramente renunciar a qualquer tipo de função na sociedade, mesmo a de diretor de estudos. Não ambiciono senão um título, o de simples membro titular, com o qual me sentirei sempre honrado e feliz. O motivo de minha determinação está na multiplicidade de meus trabalhos, que aumentam diariamente pela extensão de minhas relações, considerando-se que, além daqueles que conheceis, preparo outros mais consideráveis, que exigem longos e laborio. SOS Estudos e por certo não absorverão menos de 10 anos. Ora, os trabalhos da sociedade não deixam de tomar muito tempo, tanto na preparação quanto na coordenação e na redação final. Além disso, reclamam uma assiduidade por vezes prejudicial às minhas ocupações pessoais e tornam indispensável a iniciativa quase exclusiva que me conferistes. É por essa razão, senhores, que tantas vezes tive de tomar a palavra, lamentando que os membros eminentemente esclarecidos que possuímos nos privassem de suas luzes. Há muito eu desejava demitir-me das minhas funções, deixei isso bastante claro em diversas circunstâncias, seja aqui, seja em particular, a vários de meus colegas, notadamente ao Sr. Ledoyen. Tê-lo-ia feito mais cedo, sem receio de trazer perturbação à sociedade, retirando-me ao meio do ano, mas poderia parecer uma defecção, além do que me veria obrigado a dar satisfação aos nossos adversários. Tive, pois, de cumprir a minha tarefa até o fim. Hoje, porém, que tais motivos não mais subsistem, apresso-me em vos dar parte da minha resolução, a fim de não entravar a escolha que fareis. É justo que cada um participe dos encargos e das honras. Olha que legal. Então ele reconhecendo, né, que ele tinha muito mais trabalho para fazer, ele não poderia seguir presidindo ou tendo qualquer cargo a não ser como um membro da Sociedade de Estudos, que era uma sociedade que discutia, inclusive as obras todas aí do Espiritismo e também faziam trabalhos mediúnicos, enfim, fazia muita coisa que ele não teria tempo de preparar. E ele humildemente, quando foi? 1859, julho, ele acaba por passar o bastão para que outras pessoas assumissem suas tarefas na frente do Espiritismo, já que o tempo dele seria muito escasso. Apressemo-nos a acrescentar que essa demissão não foi aceita e que Allan Kardec foi reeleito por unanimidade, menos um voto e uma cédula em branco. Diante desse testemunho de simpatia, ele se submeteu e se conservou em suas funções. Em setembro de 1860, Allan Kardec fez uma viagem de propaganda à nossa região, e eis aqui como ela fez referência na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele até tentou, eu não tinha lido isso. Como eu disse para vocês, a gente vai junto, né? Estudando junto, né? E é legal porque nos dá essa surpresa assim, ou seja, ele nunca deixou de presidir e fazer as coisas, porque não deixaram que ele fizesse isso. Tadinho, gente, é muito trabalho para um homem só. O Sr. Allan Kardec dá conta do resultado da viagem que acaba de fazer, no interesse do Espiritismo, e felicita-se pela cordialidade do acolhimento que por toda parte encontrou, especialmente em Sens, Mâcon, Lyon e Saint-Étienne. Observou, em todo lugar em que se demorou, os progressos consideráveis da doutrina, mas o que sobretudo é digno de nota, é que em parte alguma viu que dela se fizesse um divertimento, mas que, ao contrário, dela se ocupam de modo sério, e que por toda parte lhe compreendem o alcance e as consequências futuras. Sem dúvida, muitos adversários, sendo os mais encarniçados os inimigos interessados, mas os motejadores diminuem sensivelmente, vendo que os seus sarcasmos não colocam do seu lado os gracejadores.
e que auxiliam mais do que impedem o progresso das novas crenças, começam a compreender que nada ganham com isso e que consomem o seu espírito em pura perda, e assim se calam. Uma frase muito característica parece ser em toda parte a ordem do dia, e esta: o espiritismo está no ar, só por se dizer em ela o estado das coisas. Mas é sobretudo em Lyon que são mais notáveis os resultados. Os espíritas são, aí, numerosos em todas as classes, e na classe operária contam-se por centenas. A doutrina espírita tem exercido sobre os operários a mais salutar influência, sob o ponto de vista da ordem, da moral e das ideias religiosas. Em resumo, a propagação do espiritismo marcha com a mais animadora celeridade. A gente percebe algumas coisas, né? Algumas considerações aí dessa carta escrita pelo próprio Kardec. Primeiro, como o Espírito da Verdade disse, ele não era só escrever o livro e ficar na sua casa descansando. Ele acompanhava a evolução da doutrina espírita, como é que ela estava sendo aplicada, e analisava com olhos críticos, né, para saber se tinha que fazer alguma correção. E ele ficou muito feliz, né? Aqui é uma viagem que ele fez por 4 lugares, especialmente Saint-Mécan, Lyon e Saint-Étienne, e aí ele observou muitos progressos da doutrina e que era uma coisa muito séria, não estava sendo para brincadeira nenhuma, o que deixou ele muito feliz, porque a doutrina estava realmente tomando os rumos que ele tinha imaginado. Mas olha que interessante, para muita gente que diz assim, porque nós temos aí algumas pesquisas que dizem que a grande maioria dos adeptos, dos seguidores da doutrina espírita, por exemplo, aqui no Brasil, são pessoas com nível superior, muito instruídas, etc, etc. E aí se fica com essa coisa na cabeça que então a doutrina foi feita para só pensadores e pessoas que querem estudar e mais como que se diz assim, mais instruídos, etc. E olha que curioso, a doutrina espírita, os espíritas em Lyon são numerosos em todas as classes, mas na classe operária encontra-se as centenas. A doutrina espírita tem exercido sobre os operários a mais salutar influência. Então o espiritismo, na sua raiz, ele é para o povo, para os operários, especialmente daquela época, os operários que nem sabiam ler e escrever. E o espiritismo fazia toda a diferença. O que aconteceu de lá para cá? Para a doutrina se enviesar desse jeito para apenas os mais letrados, etc. e tal. Será que hoje em dia é assim? Você concorda com isso? Eu estou levantando pergunta, tá? Não estou afirmando nada. Mas é o que eu vejo por aí. Como exige muito estudo, se chega a pensar que quem não lê, por exemplo, fica meio difícil de seguir a doutrina espírita. Coisa que a gente está aqui, eu e Kardec, firmes no propósito desse canal, da gente estudar todas as obras fundamentais, lendo e comentando, para que até mesmo para quem não sabe ler, vai conseguir conhecer o espiritismo. Legal isso, né? Bom, então, onde que foi que mudou esse caminho? Onde é que foi que ficou mais elitizado o espiritismo? Para a gente pensar. Continuando aqui. No decurso dessa viagem, Allan Kardec pronunciou um discurso magistral, no banquete realizado a 19 de setembro de 1860, do qual eis aqui algumas passagens, próprias a nos interessar, a nós que aspiramos a substituir dignamente esses trabalhadores da primeira hora. A primeira coisa que me impressionou foi o número de adeptos. Eu sabia perfeitamente que Lyon os contava em grande escala, mas estava longe de imaginar que o número fosse tão considerável, porque é por centenas que eles se contam em pouco tempo, eu espero, já se não poderão contar mais. Então Kardec vai fazer o discurso que a gente vai ouvir na volta dessa viagem que ele fez. Então vamos ouvir isso. Se, porém, Lyon se distingue pelo número, não o faz menos pela qualidade, o que ainda vale mais. Por toda parte não encontrei senão espíritas sinceros, compreendendo a doutrina sob seu verdadeiro ponto de vista. Meus senhores, 3 categorias de adeptos, uns que se limitam a crer na realidade das manifestações e que procuram, antes de tudo, os fenômenos. O espiritismo é simplesmente para eles uma série de fatos mais ou menos interessantes.
Os segundos veem outra coisa nele além dos fatos, compreendem o seu alcance filosófico, admiram a moral que deles decorre, mas não a praticam. Para eles, a caridade cristã é uma bela máxima, e nada mais. Os terceiros, finalmente, não se contentam de admirar a moral, praticam-na e aceitam-lhe as consequências. Bem convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, esforçam-se por aproveitar esses curtos instantes para marchar na senda do progresso que lhes traçam os espíritos, empenhando-se em fazer o bem e em reprimir as suas más inclinações. As suas relações são sempre seguras, porque as suas convicções os afastam de todo o pensamento do mal. A caridade é, em toda ocasião, a regra da sua conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou, melhor, os espíritas cristãos. Então, nas palavras de Kardec, nós temos aqui o que ocorre hoje mesmo, né? 3 categorias de espíritas. Primeiro, os que acreditam naquelas realidades, mas procuram o espiritismo só por causa das comunicações, né? A gente tem muito isso, né? As pessoas que vão, e eu já participei de eventos de médiums, por exemplo, que estão fazendo psicografias. Então são pessoas que acreditam naquilo, esperam a psicografia do seu parente, mas não passa disso, sai de lá, se recebeu a psicografia ou não, mas a vida volta ao normal. Então vai no espiritismo pela curiosidade dos fenômenos, é a primeira categoria. O segundo é daqueles que compreendem o alcance filosófico, a moral, que é lindo, maravilhoso, mas não pratica. Ou seja, estuda, mas não serve para nada, não muda a própria vida, não muda as suas ações, não praticam aquilo que o espiritismo traz, né? Como o espiritismo cristão, que ele fala, né? As máximas de Jesus, por exemplo, acha tudo lindo, maravilhoso, até estuda, mas sai, é aquela história daquele que vai na igreja, lá dentro, ai Jesus, Deus, mas sai de lá, continua sendo cretino de sempre, fazendo a mesma porcaria, ou seja, não traz mudanças, só vai bater o ponto. Tem gente que só vai bater o ponto uma vez por semana na palestra espírita por causa do passe, porque se não tivesse o passe, talvez a pessoa nem ia na palestra espírita, o que é meio absurdo, porque o que muda a vida daquela pessoa é o conhecimento, não é o passe. O passe serve para reequilibrar momentaneamente as nossas energias, mas a gente consegue desequilibrar meia hora depois. Se a gente não tiver com o pensamento educado, a gente meia hora depois consegue jogar todo aquele trabalho na lata do lixo. E quantos nós vemos, né? De pessoas que vão às casas espíritas por causa do passe e acha ruim quando não tem passe, ou quando tem passe coletivo acha um absurdo, porque tipo, perdi o meu dia. Então estes, o que estão fazendo é fazendo um negócio mecânico, achando que aí tá com a tarefa cumprida. Olha, eu já fiz, é a mesma coisa de ir na missa, ir no culto, ir numa sessão, enfim, não é isso. Então estes tipos de espíritas não são os espíritas. Os verdadeiros, Kardec fica muito claro aqui, os verdadeiros espíritas ou os espíritas cristãos são aqueles que aprendem e aplicam na sua vida, no seu dia a dia, tudo aquilo que aprendeu. É uma coisa muito fácil de compreender, né? Será que a gente vamos pensar aí, será que eu sou um espírita cristão, um verdadeiro espírita? Sou da primeira classe que só vai para ver fenômeno? Ou sou da segunda classe que acha tudo bonitinho? Eu sou o tal papapasse. Eu vou lá só para papar o passe e achar que a minha vida está tudo certinho, aí eu volto fazendo as mesmas porcarias que eu sempre fiz a vida inteira e eu não saio do lugar, estou lá só perdendo tempo. Vamos ver quem somos nós, né? Uma pergunta aí para todos nós nos fazermos. Vamos continuar aqui então. Eu sempre perco o mouse. Eu preciso colocar para ele aparecer quando eu chacoalhar. Vamos continuar. Pois bem, meus senhores, eu vou-lo digo com satisfação, ainda não encontrei, aí, nenhum adepto da primeira categoria. Em parte alguma vi que se ocupassem do espiritismo por mera curiosidade, com frívolos intuitos, por toda a parte o fim é grave. As intenções são sérias e, a crer no que me dizem, há muitos da terceira categoria. Honra, pois, aos espíritas lioneses por terem, assim, entrado largamente nessa senda progressista, sem a qual o espiritismo não teria objetivo. Este exemplo não será perdido,
terá suas consequências, e não é sem razão. Eu vejo que os espíritos me responderam noutro dia, por um dos vossos médiuns mais dedicados, posto que dos mais obscuros, quando eu lhes exprimia a minha surpresa. Por que te admiras disso? Lyon foi a cidade dos mártires, a fé aí é vivaz, ela fornecerá apóstolos ao espiritismo. Se Paris é a cabeça, Lyon será o coração. Olha que interessante, ele está falando sobre a viagem que ele fez e como que ele foi impressionado que em Lyon ele não encontrou nenhum dos espíritas da primeira categoria, daqueles que só vão por divertimento, e dizendo que disseram para ele que há muitos da terceira categoria que estudam e aplicam para a sua vista. Mas o interessante é que o espiritismo é progressista, veja lá que eu grifei, o espiritismo é progressista, não é conservador. Ele está sempre ao lado da lei do progresso. Ser progressista é isso, viu, gente? É estar sempre ao lado da lei do progresso. Vamos continuar aqui. Essa opinião de Allan Kardec sobre os espíritas lioneses de sua época é para nós uma grande honra, mas deve ser também uma regra de conduta. Devemos esforçar-nos por merecer esses elogios, aprofundando por nossa vez as lições do Mestre e, sobretudo, conformando com elas o nosso proceder. Diz um adágio: saibamos-nos recordar sempre disso e conservar alto e firme o estandarte do Espiritismo. Allan Kardec, porém, não se contentava em atirar flores sobre nossos companheiros, dava-lhes, sobretudo, sábios conselhos, sobre os quais, por nossa vez, deveremos meditar. Vindo dos espíritos o ensino, os diferentes grupos, tanto como os indivíduos, se acham sob a influência de certos espíritos que presidem aos seus trabalhos ou os dirigem moralmente. Se esses espíritos não se acham de acordo, a questão está em saber qual é o que merece maior confiança. Será, evidentemente, aquele cuja teoria não pode provocar nenhuma objeção séria. Em uma palavra, aquele que, em todos os pontos, dá maior número de provas de superioridade. Se tudo nesse ensino é bom, racional, pouco importa o nome que toma o espírito, e a esse respeito a questão de identidade é inteiramente secundária. Se, sob um nome respeitável, o ensino paca pelas qualidades essenciais, podeis imediatamente concluir que é um nome apócrifo e que é um espírito impostor ou galhofeiro. Regra geral, o nome nunca é uma garantia, a única, a verdadeira garantia de superioridade é o pensamento e a maneira por que é ele expresso. Os espíritos enganadores tudo podem imitar, tudo, exceto o verdadeiro saber e o verdadeiro sentimento. Olha que interessante, Kardec aí já começa a dar a receita do bolo, ou seja, ele que provou disso o tempo todo, né? Como é que ele identifica um espírito bom, sábio e espírito embusteiro, ele deixa muito claro, se tudo o que esse espírito... Primeiro, o nome não importa. Fulano, 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 ciclano, ciclano, não importa. Não importa. Espírito realmente iluminado não tem nome pomposo. Lembre-se disso sempre, tá? Então, como é que a gente sabe se aquela comunicação dada por aquele espírito é bacana? Ele diz assim, se tudo nesse ensino é bom, racional, pouco importa ao nome. Teoria que não se pode provocar objeção séria, aquele que em todos os pontos dá o maior número de provas de superioridade. O ensino não pode pecar por qualidades essenciais, então não adianta o nome, né? Ele repete muitas vezes sobre o nome. Então, como é que a gente sabe que uma comunicação de um espírito é decente? Bom, primeiro a gente vai estudar no livro dos médiuns exatamente até muitas comunicações de espíritos que fingem ser espíritos sábios, mas que não é, né? Então aqui é só um resumão que Kardec diz. Ele diz assim, olha, se essa mensagem tem coerência, se está isenta de preconceito, de coisas temporais, digamos assim, se passa pela lógica, pelo crivo da nossa lógica, sim, é uma mensagem que deve ser respeitada. Não venerada, respeitada como uma boa comunicação. E que nome
não importa. Vamos continuar aqui o que ele mais nos diz. Acontece muitas vezes que, para fazer adotar certas utopias, alguns espíritos fazem alarde de um falso saber e pensam em pulas, escolhendo no arsenal das palavras técnicas tudo o que pode fascinar aquele que é facilmente crédulo. Eles têm, ainda, um meio mais certo, é afetar as exterioridades de virtude, com o auxílio das grandes palavras, caridade, fraternidade, humildade, esperam fazer passar os mais grosseiros absurdos e é o que acontece muitas vezes. Quando se não está precavido, é preciso, pois, evitar o deixar-se seduzir pelas aparências, tanto da parte dos espíritos, quanto da dos homens. Ora, eu o confesso, aí está uma das maiores dificuldades, mas nunca se disse que o espiritismo fosse uma ciência fácil. Tem seus escolhos que se não podem evitar senão pela experiência. Para escapar à cilada, é preciso, antes de tudo, fugir ao entusiasmo que cega, ao orgulho que leva certos médiums a acreditar em seus únicos intérpretes da verdade. É preciso que tudo seja friamente examinado, maduramente pesado, confrontado, e, se desconfiamos do próprio julgamento, o que é muitas vezes mais prudente, é preciso recorrer a outras pessoas, segundo o provérbio que 4 olhos veem melhor do que 2, só um falso amor próprio ou uma obsessão podem fazer persistir em uma ideia notoriamente falsa e que o bom senso de cada um repele. Olha que fantástico que Kardec já está nos trazendo aqui, né, nessas breves palavras. Primeiro, o Espiritismo não é uma ciência fácil. Não acredite em espíritos que se façam, que querem se fazer passar por sábios, quando adotam palavras complicadas, muito complicadas, que as pessoas ficam assim, olha que importante, parece o Dorico Paraguaçu, lembra? Ele inventava a palavra para as pessoas acharem que ele estava falando muito importante e assim ele ser mais admirado, mas o povo não entendia nada. Mesma coisa, espírito quando quer se fazer de importante, ficar falando palavras pomposas. E Kardec diz assim, eles usam até as palavras caridade, fraternidade, humildade, e que, na verdade, vem aí trazer muita besteira misturando estas palavras. Então, o que a gente tem para nos precaver? Diz, o Espiritismo não é uma ciência fácil. Tem que tomar muito cuidado e não acreditar em tudo aquilo que você estiver lendo, ouvindo, tá? Especialmente hoje em dia que tem uma profusão de palestras espíritas, de ensinamentos espíritas ou coisas, ou livros dito espíritas, já que é um mercado muito grande, muito promissor. Então, claro que nesse meio há muita coisa também apócrifa, muita coisa que não faz sentido, que contradizem até o próprio Kardec. Como é que uma obra espírita vai contradizer o próprio Kardec? Pois é, temos e muitas famosas, que você se arrepiaria de saber quais são, mas não é o caso aqui da gente conversar sobre isso agora. Então, sim, o Espiritismo é uma ciência difícil, que a gente precisa muito da nossa lógica e do nosso poder de observação, ok? Vamos continuar aqui, então. Muito bem. Eis os conselhos tão sábios e tão práticos dados por aqueles que quiseram fazer passar por um entusiasta, um místico, um alucinado, e essa regra de conduta, estabelecida no começo, ainda não foi invalidada, nem pela observação, nem pelos acontecimentos, é sempre a vereda mais segura, mais prudente, a única a seguir por aqueles que se querem ocupar do espiritismo. Além Kardec trabalhava, então, em O Livro dos Médiuns, que apareceu na primeira quinzena de janeiro de 1861, editado pelos SRS de Diercia, livreiros editores. O mestre expõe a sua razão de ser nos seguintes termos, na Revista Espírita. Então, aqui já diz que Kardec, por essa razão de tanta dificuldade de se reconhecer as comunicações, as que são realmente válidas e as que não são. Você imagina que as comunicações espíritas são cartas que a gente recebe de fora e você não conhece a pessoa. A pessoa pode colocar um nome qualquer, um remetente qualquer, escrever o que quiser, e você tem que ler esta carta e pela sua lógica você tem que entender o que ela está querendo com isso. Você está querendo falar bobagem, está querendo se passar por um falso,
um falso espírito de luz, ou se está dando conselhos realmente sérios e lógicos. Então, por aí que nasceu a necessidade de ter o Livro dos Médiuns, que tem um ensino incrível sobre como a gente interpretar, como as coisas são feitas, oriundas exatamente da prática, da grande prática que Kardec sempre teve, né? Fruto de longa experiência e de laboriosos estudos, nesse trabalho procuramos esclarecer todas as questões que se ligam à prática das manifestações. De acordo com os espíritos, contém a explicação teórica dos diversos fenômenos, bem como das condições em que os mesmos se podem reproduzir. Não obstante, sobretudo a matéria relativa ao desenvolvimento e ao exercício da mediunidade mereceu de nossa parte uma atenção toda especial. O espiritismo experimental é cercado de muito mais dificuldades do que geralmente se pensa, e os escolhos aí encontrados são numerosos. É isso que ocasiona tantas decepções aos que dele se ocupam, sem a experiência e os conhecimentos necessários. Nosso objetivo foi o de prevenir contra esses escolhos, que nem sempre deixam de apresentar inconvenientes para quem se aventure sem prudência por esse novo terreno. Não podíamos negligenciar um ponto tão capital, e o tratamos com cuidado que a sua importância reclama. E por fim, para a gente finalizar hoje, o Livro dos Médiuns é, ainda, o vade-mecum de quantos querem entregar com proveito a prática do espiritismo experimental. Nada apareceu de melhor nem de mais completo nessa ordem de ideias. É ainda o mais seguro guia de que nos podemos servir para explorar, sem perigo, o terreno da mediunidade. É exatamente, o Livro dos Médiuns, e sem essa história de que tem algumas casas espíritas que dizem: você precisa estudar 5 anos para começar a trabalhar a mediunidade. Gente, não cai nessa não, tá? Com todo respeito, cada casa espírita faz da sua maneira, afinal de contas o espiritismo não é uma religião, e cada um determina as suas próprias regras, mas não é isso que Kardec nos ensina. Vai estudar o Livro dos Médiuns. Aqui no canal nós temos um estudo do Livro dos Médiuns, e a mediunidade experimental, né, como o Kardec diz, a prática do espiritismo experimental pode ser feita com prudência, mas pode ser feita por quem quiser, aonde quiser, do jeito que quiser. Não tem que ficar estudando 5 anos para começar um negócio desse. Obviamente, se você não tiver conhecimento, você vai ser iludido mais fácil, você vai cair em pegadinhas, você pode ter até um processo obsessivo em cima, mas não há uma regra absoluta que você tem que se matar para estudar antes de praticar. Na casa que eu frequento, o GEOL, né, Grupo Espírito Orvalho de Luz, aqui em Rio Preto, nós temos o trabalho mediúnico, onde o estudo primeiro, claro, nessa pandemia não tem nada, tem sim, tem o estudo que continua por internet, mas a prática mediúnica não dá para ter, porque não se pode reunir. Mas na época que era presencial, tem-se muito estudo, assim, 2/3 do tempo do encontro mediúnico, da reunião mediúnica, é estudo, e 1/3 é a prática mediúnica. Por quê? O mais importante é a gente conhecer primeiro, para depois praticar. E as pessoas que vão nesse estudo, e se tem uma certa frequência, já podem, claro, sempre monitorados, auxiliados, mas podem desenvolver a sua mediunidade com tranquilidade, amparado pelos ensinamentos do Livro dos Médiuns e de Kardec, né? E é assim que deve ser, porque o espiritismo foi construído. Ninguém fez um curso de espiritismo antes de ter a mediunidade para Kardec escrever alguma coisa. Então esse espiritismo experimental, ele existe da mesma forma, tá? Hoje em dia. Então, se você, na sua casa espírita, por exemplo, você tem que estudar 5 anos, e você sabe que você é médium, e tem os fenômenos, mas você tem que estudar 5 anos para poder ter uma comunicação espírita, vá para outra casa para exercitar esse que é um direito seu, afinal é uma qualidade sua, uma capacidade sua, e fazendo com juízo, com bom senso e com muito conhecimento, não tem problema nenhum, tem que se submeter a ordenações nenhuma, tá bom? E chegamos ao final hoje do nosso estudo do que é o Espiritismo. O que você está achando? Está gostando? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça, se não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e clique em Seja Membro para ajudar um pouquinho mais. E claro, convide um amigo, uma amiga
para se inscrever aqui no canal. Mande este vídeo para ele, para ver se ele gosta do conteúdo, tá bem? Nos encontramos então no próximo estudo do que é o Espiritismo. Tchau!